Olá, eu sou a Dani Vestete e aqui no Velharia Recente eu conto pra vocês casos e mistérios reais. Pois é, mas o fundador desse canal, o Henrique, ele continua aqui com a gente, mas desta vez por trás das câmeras. Editor, roteirista, e sei lá mais o quê, mas ele tá aqui com a gente. Novidades, viu? Teremos lives nesse canal também. Vai ser live de surpresa? Vai, mas teremos live e já estamos preparando isso para vocês. Outra coisa, outro avisinho rápido antes de começar esse vídeo. Nós temos o nosso playlist lá no Spotify. Então, se você quer ouvir os casos, sem as imagens, sem nada, lá no Spotify rola. Tudo que tem aqui no canal tem lá também. Só por áudio para você ir ouvindo os casos que estamos contando. Pois é, mas hoje é um caso de terça-feira, que são casos reais que nós contamos aqui no canal. Hoje vamos falar sobre os canibais de Garanhuns. Pois é, os canibais de Garanhuns é um caso um pouco mais. A gente encaixa bem no nome do canal de Velharia Recente. É um caso antigo, mas ele, ao mesmo tempo, ele é recente. Ele aconteceu em 2014. Na verdade, começou em 2008, mas eles foram descobertos em 2014. Eles quem? Bom, o caso se tratou de 3 pessoas. Então tínhamos o Jorge, a Isabel e a Bruna. Sim, eles vendiam salgados à população de Garanhuns, que fica no Pernambuco. Vocês já conseguiram entender um pouco para onde vai essa história, né? Pois é. E eles viviam um triângulo amoroso. Quem via eles na cidade não sabia que eles se tornariam nacionalmente conhecidos. Muito menos a cidade dessas pessoas ficaria conhecida com uma etiquetinha ali, que não é bom, de Os Canibais de Garanhuns. Pois é, em 2014, eles ficaram conhecidos no Brasil inteiro, porque eles estavam fazendo parte de uma seita que eles mesmos criaram essa seita e se denominava cartel. Tinham como objetivo a purificação do mundo e o controle populacional. Sim, eles faziam vítimas e eles escolhiam essas vítimas a dedo, como pessoas consideradas, principalmente mulheres, consideradas impuras e que espalhavam o mal e a discórdia na terra. E para eles, por isso essas pessoas deveriam ser eliminadas. Agora, é um outro caso, igual um que eu já trouxe aqui para vocês umas semanas para trás, de a pessoa cria a sua própria seita e se acha o Deus do céu e do inferno, não vou falar nem da terra, de poder julgar quem é bom e quem é mau, quem deve viver e quem deve morrer, que foi o caso do maníaco da cruz, que eu trouxe aqui para vocês. E essa mesma história se repete de umas pessoas que a gente não pode julgar simplesmente porque é uma mistura de psicopatia, de maldade, de prepotência. Ali não dá pra gente só colocar como um problema psiquiátrico. A gente não pode deixar de lado a parte da maldade, porque em muitos crimes, muitos casos que a gente vê, a gente tende a pensar sobre uma psicopatia, um problema psiquiátrico, mas a gente tem que lembrar que a maldade, pura e simplesmente a maldade, ela existe também. E ali parece uma junção disso, uma junção de 3 pessoas potencialmente más se juntaram e fizeram o que fizeram com 3 vítimas que foram comprovadas. Mas eles chegaram a falar em até 8 mulheres, mas não conseguiram, 8 vítimas, mas não conseguiram comprovar. Conseguiram comprovar apenas
três. Segundo eles, esse trio aí, que eu já vou explicar melhor para vocês quem são esses três, é porque elas deveriam ser mortas porque elas eram mães solteiras e não tinham condições de criar os próprios filhos. E eles se acharam no direito de se intrometer na vida dos outros e ser o Deus do inferno, né, na Terra. Bom, na época, eles foram condenados de assassinar, esquartejar, consumir e vender salgadinhos de carne. Carne humana, né? Obviamente. E alegaram que esse consumo dessa carne fazia parte do processo de purificação que a seita pregava. Quem são eles? Jorge Negromonte da Silveira, o autor, o homem, de 51 anos na época, em 2014, ator, escritor, músico e professor de artes marciais. E era o quê? Casado com Isabel, que é a segunda autora, de 50 anos. Então, eles eram casados. E tinha a Bruna de 25 anos. Bruna Cristina Oliveira da Silva, 25 anos. Ela era amante do Jorge, mas ela vivia com o casal. Então, pelo que foi descrito nas pesquisas e tal, eles formavam um trisal, assumidamente um trisal. Eram esses três. O modus operandi deles era o seguinte: a primeira vítima, que foi descoberta, era uma moça moradora de rua, lá de Olinda, da cidade de Olinda. E ela foi convidada para morar com os três. Essa moça era a Jéssica. Ela tinha apenas 17 anos na época e ela tinha uma filha de 1 ano. A Jéssica, ela estava andando pelo bairro ali de Boa Viagem, no sul de Recife, e com a filha dela nos braços. E foi abordada pelo casal, Jorge e Isabel. Esse casal, eles não tinham filhos. E eles planejaram ficar com essa filha, com a filha da Jéssica depois. A Jéssica foi levada para casa deles. Ela foi imobilizada no banheiro da casa onde eles moravam. E, na verdade, os 4... Aí passaram a morar os 4. Então, tinha o trisal mais a Jéssica. Ela levou um golpe na jugular. O sangue dela foi retirado com a ajuda de um garrote. Depois que eles retiravam todo o sangue do corpo da vítima, o corpo era esquartejado e a pele também era retirada. A carne era fatiada e guardada na geladeira. Essa vítima foi em 2008. No dia seguinte, a carne foi consumida por eles, grelhada, e depois de ser temperada com sal e cominho. Olha, tinha até como eles temperavam a carne. A criança, que tinha apenas 1 ano, também consumiu a carne da mãe. E aí, o que sobrou da carne e do corpo foi enterrado em forma de cruz no quintal da residência. Em 2012, houveram 2 desaparecimentos ali em Garanhuns, o que levantou toda uma suspeita na cidade do que estaria acontecendo com essas pessoas desaparecidas ali, porque não tinham só essas, haviam outros desaparecimentos numa cidade que não era uma cidade tão grande assim, uma cidade de um pouco mais de 100 mil habitantes. Bom, esses 2 desaparecimentos que mais tarde vieram a descobrir que também tinham sido vítimas desse mesmo trisal, podemos dizer assim, foi a Gisele Helena da Silva, de 31 anos à época, e ela desapareceu dia 25 de fevereiro de 2012. Diziam que ela era uma pessoa muito simpática, sorridente, e ela era bem conhecida na cidade, porque ela trabalhava entregando panfletos em Garanhuns e também tinha um filho. E a outra vítima era a Alexandra da Silva Falcão,
com 30 anos de idade. Ela desapareceu dia 12 de março de 2012 e ela tinha 3 filhos. Vocês podem ver aí que a diferença de tempo uma foi dia 25 de fevereiro e a outra foi dia 12 de março de 2012. Bom, de acordo com as investigações, a carne de ambas, possivelmente das nádegas e coxas, foi utilizada para fabricar salgados, como empadas, por exemplo, e que foram vendidas à população de Garanhuns. Depois, quando eles foram presos e foi feito o depoimento, a Isabel contou à polícia como eles faziam, o que eles faziam com a vítima. Isabel disse que ela convidava as jovens para sua casa com o objetivo de apresentar a elas a palavra de Deus. E assim que elas chegavam, elas eram apresentadas à Bruna, que as levava para dentro da casa, onde Jorge já estava escondido com uma faca na mão, pronto para atacar. Na primeira oportunidade, o Jorge apunhalava essas vítimas pelas costas. Quando as vítimas já estavam sem vida, Isabel e Bruna levavam o corpo delas até o banheiro e esquartejavam. Depois, eles tiravam a carne das coxas, braços, nádegas e o fígado e levavam para o freezer. Os restos mortais não só serviam de alimento para os 3, mas também para a criança, porque a criança que estava lá com eles era filha da Jéssica, a primeira vítima que aconteceu lá em 2008. Então, até 2012, essa criança ainda estava com eles. A carne das vítimas também passou a ser vendida. Foi aí que a Isabel falou, em seu depoimento, que a Isabel falou que a carne também passou a ser vendida para os moradores que estavam desavisados ali na região e compravam os salgados dela. E eles não sabiam a procedência da carne. Durante a investigação, Gisele, que foi uma das vítimas de 31 anos, que desapareceu dia 25 de fevereiro de 2012, foi aí que a polícia foi acionada e começaram a investigação. Foi daí, tá? Então, no início de março, a polícia tinha apenas algumas pistas sobre o desaparecimento de Gisele. Mas aí, no final do mês, chegou na casa da Gisele a fatura do cartão de crédito dela. E constava diversas compras em lojas em Garanhuns. Aí o que aconteceu? Essas compras foram feitas em 5 lojas em Garanhuns. E a polícia começou a investigar sobre essas compras. Enquanto eles estavam investigando esse desaparecimento da Gisele e as compras feitas no cartão de crédito de Gisele, rolou outra vítima aí no meio, que foi quem? A Alexandra, de 30 anos. Então, estavam simultaneamente, enquanto investigava Gisele e aparecia essas compras no cartão de crédito dela, outra moça desapareceu, Alexandra, de 30 anos. Aí, eles conseguiram identificar, a polícia conseguiu identificar as pessoas que estavam usando esse cartão de crédito da Gisele. A Alexandra, ela despediu da família, a última vez foi dia 12 de março. Ela estava indo trabalhar e, a partir daí, ninguém mais viu. No dia 9 de abril, ou seja, tudo muito próximo ali, foram deferidos os mandados de prisão preventiva contra o casal, porque eles efetuaram as compras no cartão de crédito de Gisele, que foram vistos nas câmeras. E ainda também outros mandados, que foram o de busca e apreensão na casa deles. Porque eles estavam suspeitando que a Gisele e a Alexandra pudessem estar lá, vivas. Mas não foi o caso. Na manhã do dia 11 de abril de 2012, então, no dia que eu estou gravando esse vídeo, é o dia o ano que completa aí, faz
2024, 2012, 12 anos. 12 anos de caso. 12 anos de caso. Ele vai ser publicado um pouquinho depois, mas estamos gravando no dia. Foram encontrados, enterrados no quintal da casa, as duas vítimas, a Alexandra e a Gisele, por causa desse mandado de prisão. E pasmem, sabe como a polícia conseguiu achar essas vítimas enterradas no quintal? Lembra da criança, da filha da primeira vítima, da Jéssica, que foi lá em 2008? Pois é, a menininha, ela já estava com 5 anos de idade. E ela estava lá com eles. Porque a Jéssica, essa primeira vítima, ela era uma moradora de rua. Então, eu acho que ninguém não deveria ter família. E aí, muito provavelmente, isso falta, né? Na investigação, a gente não sabe ao certo. Mas ninguém sentiu falta e ninguém procurou por ela. Por isso que essa criança ainda continuou morando com eles. E essa criança foi a peça-chave, tá? Para descobrir, para que a polícia pudesse descobrir os corpos de Alexandra e Gisele. A menina procurou o delegado no local e falou que o pai dela, no local ali na casa, e falou que o pai dela, porque ela chamava o Jorge de pai, afinal de contas, ela estava desde 1 aninho de idade ali com eles, teria matado as duas pessoas e contou como que aconteceu. A criança de 5 anos contou como o crime aconteceu. E aí, depois que eles foram levados à delegacia, a Isabel, a mulher do Jorge, confessou e falou certinho onde os corpos estavam enterrados, e aí foi descoberto que elas haviam sido esquartejadas, e ela contou tudo o que tinha acontecido, e que deixou os policiais horrorizados com toda a situação. E no depoimento, ela explicou como que as vítimas eram conduzidas para a morte. Um dia depois dessas prisões ocorrerem, a casa onde aconteceu todas essas atrocidades foi vandalizada e incendiada por moradores de Garanhuns. A polícia também encontrou a certidão de nascimento da menina. E aí, o que aconteceu? Uma das duas, ou a Bruna ou a Isabel, eu não vou lembrar aqui agora o certo para dizer para vocês, ela dizia que a criança era filha dela. E aí usava essa certidão se passando pela Jéssica. Certidão de nascimento da menina se passando pela Jéssica. Após essas prisões, a criança foi lá para os cuidados do conselho tutelar. Segundo o depoimento do Jorge, cada morte equivaleria a um aspecto: ar, terra, água e fogo. Conseguiram completar 3 desses elementos, mas foram presos antes de realizar uma 4ª morte, o que encerraria o ciclo da seita. E aí, segundo Jorge, abriria um portal para o acesso ao paraíso. Além de toda essa história horrível sobre essa fabricação de salgados com a carne das vítimas e tudo mais, esse trio, ainda trio Trisal, disse que consumia, além disso, as entranhas das vítimas num ritual macabro. Lembrando que era uma seita só deles. Só os 3 participavam. E eles faziam um ritual macabro. No dia 14 de novembro de 2014, eles foram a júri popular. E aí eles foram condenados, primeiramente pela morte da Jéssica, a vítima de 2008, que a filhinha ficou com eles. E Jorge recebeu uma pena de 23 anos de detenção. Isabel, mulher dele, e a Bruna, que era amante, receberam uma pena de 20 anos de detenção, apenas do primeiro caso. No dia 15 de dezembro de 2018, teve outro júri popular que determinou a prisão
a pena, né? Desculpa, a pena de Jorge por 71 anos, de Isabel por 68 anos e de Bruna por 72 anos para essas outras duas mortes, que foi da Alexandra e da Gisele. Em depoimento no júri popular, lá no Recife, Jorge, ele foi acusado de duplo homicídio triplamente qualificado, ocultação e vilipênio de cadáver e furto qualificado. Ele foi acusado de tudo isso. Ele disse que a Bruna era amante, era a moça mais nova lá que era amante. Amante fazia parte ali do trisal. Ela seria a bruxa. Ela que era a bruxa que implantou a ideia original da seita de purificação do grupo deles. Bom, ele colocou toda a culpa na Bruna. Jorge foi diversas vezes questionado sobre a sua participação nos assassinatos e afirmou que não se lembrava. Ele falou que não lembrava de nada e que a articuladora, a Bruna, ela se dizia uma bruxa e ela dizia para ele o seguinte: eu sou uma bruxa e vou ser famosa de uma forma boa ou ruim. E ele não lembra de nada, Jorge não lembra. O réu relatou, inclusive, detalhe, ele foi o que a pena mais alta foi a dele, né? Mas ele não lembra. O réu relatou, Jorge relatou, que no episódio da morte de Gisele, ele estava sem seus remédios. E aí, por isso, ele não se lembrava muito bem da situação. Ele falou que, inclusive, que a Bruna que controlava o medicamento dele. E ela me disse, ele contando, tá? No depoimento dele. Ela me disse que o médico havia mandado que suspendesse por um tempo para eu ver como eu reagiria. E foi nesse dia que ela levou a Gisele para lá, afirmou Jorge. Me lembro apenas de flashes, ela me acordando, arrumando a cama e depois me dando o remédio. Quando eu acordei no dia seguinte, o buraco na areia do jardim já estava fechado e ele viu a carne da geladeira, mas ele disse que ele tem certeza que aquela carne era de boi. Essa foi a declaração dele em seu depoimento no júri popular. Em 2019, a justiça determinou o aumento das penas dos três quanto à morte da Jéssica, a primeira moça. Jorge passou a cumprir 28 anos de cadeia. Isabel e Bruna receberam uma pena de 25 anos de prisão. A justiça suspeita de que, durante a vida, Jorge tenha matado mais mulheres. Só que não tem pistas e nem evidência sobre isso. Então ficou difícil de falar que se foi ou se não foi. Eles suspeitam. Existe também a suspeita de que esse trio aí, eles estavam envolvidos em pelo menos outros 5 homicídios ocorridos em Pernambuco. Mas a polícia não conseguiu comprovar. Porque acaba que fica um pouco sendo difícil, porque, por exemplo, a primeira vítima, a Jéssica, ela era moradora de rua. Então, essas pessoas às vezes não têm a família, não tem outras pessoas que sentem falta de alguém, de algum desaparecido. Que não foi o caso da Gisele e da Alexandra. E até a cartão de crédito foi, né, conseguiram localizar para a questão do cartão de crédito. Agora, outras pessoas que eram moradoras de rua, uma situação de vida um pouco mais complicada, são pessoas que ninguém sente a falta, nota o desaparecimento. E aí fica muito mais fácil, né, para os autores, para a crueldade e os crimes acontecerem. Bom, durante o desenvolvimento desse caso todo, quando foi preso, o Jorge tinha uma doença mental. Diz que ele tinha uma doença mental, e ele publicou um livro, Revelações de um Esquizofrênico. Olha só essa parte. Ele narra nesse livro, gente, alucinações que ele tinha desde a infância dele. Bem como, ele narra no livro, tá? Bem como consumo de carne humana e confecções dos salgados. Lembra que ele falou que foi a Bruna, a mentora de tudo? A tal amante?
Mas ele narra nesse livro que chama Revelações de um Esquizofrênico, que ele tem essas alucinações desde criança. Aí nele tem um relato também nesse livro sobre a execução da primeira vítima, a Jéssica. Nesse livro, Jorge também relata que ele não se lembrava de nenhuma das suas ações. Porque ele dizia que ele era comandado por forças malignas que o obrigava a cometer esses atos. Bom, mas ele escreve que o leitor pode estar sendo enganado pela realidade projetada pela mente doentia dele. Tudo isso que revelei não sou eu nem ninguém, é só minha mente. Relata no último capítulo do tal diário, que virou um livro. Moradores de Garanhuns, eles relataram ao portal de notícias G1 que eles poderiam ter comido os salgados vendidos pelo trio, enquanto eles... E aí, alguns relataram que poderiam ter comido esse salgado. E aí, alguns relataram que o gosto do salgado era normal, ou outros alegaram que a empada parecia muito salgada ou pastosa. Outras informações pelo portal G1 também de notícia, em 11 de abril de 2022, 10 anos após os crimes, Isabel e Bruna cumprem pena em regime fechado na colônia penal feminina de Buíque e Jorge está na penitenciária Barreto Campelo, em Itamaracá. Depois das investigações, a polícia também afirmou que 2 dos 3 acusados, ou seja, na verdade, esses 2 é o Jorge e a mulher dele, Isabel. Olha essa informação. Diz que eles chegaram, gente, a fazer um filme caseiro de terror com cenas de homicídio e canibalismo. Olha só. Eles foram presos por esses crimes. Só que eles já haviam feito esse filme antes. Foi descoberto isso por essa muita investigação, a mídia em cima e muita coisa que aconteceu na época, descobriram esse filme dele. E aí descobriram que eles são os autores desse filme. Esse filme caseiro chamado O Espírito, tem 53 minutos o filme. Esse filme, olha só, aparecem os 2, conta a história de Ellen, um codinome. Uma mulher atormentada pelo espírito do marido. E aí, só que ainda não existe confirmação se essas as cenas que eles gravaram... Porque lembra que eu falei lá em cima que ele era ator, escritor e tudo mais? Então, tá aí porque o negócio do filme. E aí, diz que não sabem dizer se as cenas são reais ou são cenas fictícias. E também ninguém sabe dizer quando esse filme foi produzido. E estava em 2022, estava na mão das autoridades para elas poderem averiguar esses crimes. E é isso, mais um caso de seita que as pessoas se acham os deuses, e aí a gente tem que ficar no questionamento, até onde temos apenas doenças psíquicas, mas não podemos descartar a maldade, e se somado doenças psíquicas com maldade, não só de uma, mas neste caso de 3 pessoas, muitas tragédias podem acontecer. Podem ter acontecido muitas tragédias que não foram descobertas e dificilmente serão. Mas até os dias de hoje eles ainda estão presos. Lembrando que essas penas têm um teto de pena, se eu não me engano são 30 anos, que é reduzido pela metade. Mais cedo ou mais tarde, essas pessoas estarão nas ruas. E é aí que eu pergunto, e aí? Como é que fica as pessoas, os familiares das vítimas e as outras pessoas que moram ao redor de onde essas pessoas vão morar assim que elas saírem da cadeia? Fica o questionamento, não é mesmo? E é isso, meus amores. O vídeo de hoje fica por aqui.
Até o próximo. Fui!